fluxo circular da economia. Ok? Bem, vamos agora ao próximo tópico: mensuração do produto interno bruto. Vamos ver agora como é que ocorre a mensuração das riquezas produzidas em uma determinada economia. Agora que abordamos o significado do produto interno bruto em termos gerais, vamos ser mais precisos a respeito da medição dessa estatística. A seguir, apresentamos uma definição do PIB que o considera uma medida dos gastos totais. Então, o produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período. Portanto, em geral, o produto interno bruto ele tem um cálculo, uma mensuração anual em boa parte dos países. O método de cálculo também segue algumas convenções internacionais para que seja possível, portanto, a comparação entre os países. Então, ao passo que, por exemplo, o IBGE calcula o PIB do Brasil, a agência de estatística, por exemplo, em Portugal, calcula o PIB de Portugal. E para que isso seja comparável, é necessário que a metodologia do cálculo seja similar, porque senão, se forem diferentes, você vai estar comparando alhos com bugalhos. Então, o produto interno bruto vai medir o valor de mercado, então o valor de venda de todos os bens e serviços finais. Portanto, você vai considerar uma cadeia de valorização dos produtos em um país, em um dado período, como eu já falei, normalmente anualmente. Então, essa definição pode parecer bem simples, mas na verdade surgem muitas questões sutis quando calculamos o PIB de uma economia. Vamos, portanto, considerar cada frase dessa definição com atenção. Então, vamos lá. O PIB é o valor de mercado. Então, veja, você provavelmente já ouviu o adágio que diz: não se pode somar maçãs com laranjas. Mas é exatamente o que o PIB faz. Então, o PIB vai somar o valor de mercado de uma porção, enfim, uma porção assim gigantesca de produtos das suas mais variadas naturezas que são produzidos em uma determinada economia. Mas eu não posso somar, como aí diz, laranja e maçã. Então, o PIB, ele soma vários tipos diferentes de produtos em uma única medida de valor da atividade econômica. Então, a única forma de eu comparar ou de eu adissomar produtos diferentes é através do seu valor monetário, do seu valor de mercado. Para isso, se utiliza os preços de mercado. Como os preços de mercado medem o montante que as pessoas estão dispostas a pagar por diferentes bens, eles refletem o valor desses bens. Se o preço de uma maçã for o dobro do preço de uma laranja, então a maçã contribuirá 2 vezes mais para o PIB do que a laranja. Então, mais uma vez, a mensuração monetária é a forma como o PIB realiza o cálculo de diferentes produtos, ok? Então, essa é a forma, ou seja, o que há em comum, o que é comum a todos os produtos em uma economia de mercado é o seu valor monetário de mercado. E aí diz, o PIB é o valor de mercado de todos. O PIB tenta ser abrangente, inclui todos os itens produzidos na economia e vendidos legalmente nos mercados. Mede o valor de mercado não só das maçãs e das laranjas, mas também das peras e das uvas, dos livros e dos ingressos de cinemas, dos cortes de cabelo e dos serviços de saúde e assim por diante. O PIB também inclui o valor de mercado dos serviços de moradia prestados pelo estoque de moradias da economia.
No caso das moradias alugadas, é fácil calcular esse valor. O aluguel é igual à despesa do inquilino e à renda do proprietário. Entretanto, muitas pessoas são donas do lugar em que vivem e por isso não pagam aluguel. O governo inclui a moradia própria no PIB, estimando o valor de aluguel. Ou seja, o PIB se baseia na hipótese de que o proprietário pague o valor imputado do aluguel a si próprio, de modo que o aluguel esteja incluído tanto em suas despesas quanto em sua renda. Há, entretanto, alguns produtos que o PIB exclui por serem de difícil mensuração. Então, por exemplo, o PIB desconsidera todos os itens produzidos e vendidos ilegalmente, como as drogas ilegais. Exclui também itens produzidos e consumidos em casa e que, portanto, nunca entram no mercado. As verduras que você compra na quitanda fazem parte do PIB, o que não ocorre com as verduras que você cultiva em casa. Então, essas são coisas que o PIB não computa em boa parte dos países. Essas exclusões do PIB podem, por vezes, levar a resultados paradoxais. Por exemplo, quando Karen paga a Doug para que corte seu gramado, a transação faz parte do PIB. Se ela se casasse com Doug, a situação mudaria. Embora Doug possa continuar a cortar o gramado de Karen, o valor do serviço deixa de ser incluído no PIB, porque o serviço de Doug não está mais sendo vendido em um mercado. Assim, quando Karen e Doug se casam, o PIB se reduz. Então, outra exceção que precisa ser considerada no cálculo do PIB, ou seja, todo aquele serviço que a gente faz, igual eu resolvi pintar a parede da minha casa. Então isso não entra no PIB. Se eu contratasse um pintor, isso entraria no PIB. Então veja a quantidade, portanto, de elementos que precisam ser considerados no cálculo do PIB para que os países cheguem a um resultado satisfatório. Bens e serviços. Então o PIB inclui tanto os bens tangíveis, né, que seriam os bens físicos, né, alimento, vestuário, carro, quanto os serviços, que são os bens, são as riquezas intangíveis, né? Ou seja, o serviço é aquela coisa que você não carrega, você recebe uma prestação de serviço, não existe necessariamente uma coisa física. Então, um corte de cabelo, uma faxina, uma consulta médica, ou seja, é um serviço que entra no PIB, mas você não saiu dali necessariamente com um bem. Então, quando você compra um CD de sua banda predileta, está comprando um bem, e o preço da compra, portanto, faz parte do PIB. Quando você paga para assistir a um show da mesma banda, está comprando um serviço, e o preço do ingresso também faz parte do PIB. Então, inclui bens e inclui serviços. E o termo finais significa o quê? Quando a International Paper produz papel que a Walmart usa para fazer um cartão, o papel é chamado bem intermediário e o cartão bem final. O PIB inclui somente o valor dos bens finais. A razão é que o valor dos bens intermediários já está incluído no preço dos bens finais. Então, quando a empresa lá compra o papel a 100, o papel é um insumo. O cartão final vai ter o custo do 100, mais os serviços incorporados, outros custos, e vai custar, digamos, 150. Então, o PIB não vai pegar o 100 mais os outros insumos e somar os 150. Não, você vai pegar o preço do bem final, que já incorpora toda a cadeia de acumulação e de valorização do preço do produto final. Então, qualquer produto final tem uma incorporação de vários valores atrás dele que vão compor lá os insumos, os serviços, o transporte, por aí vai. Então, a razão é que o valor dos bens intermediários, portanto,
já está incluído no preço dos bens finais. Somar o valor de mercado do papel ao valor de mercado do cartão seria, portanto, uma dupla contagem, ou seja, contar duas vezes o papel, incorretamente. Uma exceção importante a esse princípio surge quando um bem intermediário é produzido e, em vez de ser usado, é acrescentado ao estoque de bens de uma empresa para ser usado ou vendido em uma data posterior. Então, aí estamos falando dos estoques. Então, nesse caso, o bem intermediário é considerado final nesse momento. E seu valor como investimento em estoque é incluído como parte do PIB. Então, de um ano para o outro, todos aqueles bens que estão posicionados em estoque de empresas, de indústrias e etc., eles são considerados finais porque aquele valor está parado ali, ainda não há uma incorporação de outros custos e este produto não foi levado ao seu estágio final. Ele está ali, seria uma riqueza em repouso, né? O estoque é o dinheiro parado por algum tempo. Então, quando você calcula o PIB anual, então de um ano para outro, se você tivesse determinado estoque, portanto, você inclui esse estoque no final. Portanto, os acréscimos ao estoque são somados ao PIB. Quando o bem em estoque for mais tarde utilizado ou vendido, as reduções do estoque serão, portanto, subtraídas do PIB, fazendo aí uma conta, enfim, similar à contabilidade de crédito e de débito. Produzidos. Então, o PIB inclui os bens e serviços produzidos no presente. Não inclui transações que envolvam itens produzidos no passado. Então, quando a Ford produz e vende um carro novo, o valor do carro é incluído no PIB. Mas quando uma pessoa vende a outra um carro usado, o valor do carro usado não é incluído no PIB. Ok? Em um país, que é importante. Então vejam, o PIB mede o valor da produção dentro dos limites geográficos de um país. Então isso é muito importante. Então quando a gente fala de PIB, nós estamos falando normalmente de PIB de um país. Mas é claro que, por exemplo, a gente pode ter PIB do estado, PIB do município. Então, consequentemente, dentro de um país, você pode ter o cálculo cada vez mais reduzido dentro das estruturas de divisão dos países. Então, PIB nacional, PIB regional, o PIB de um determinado estado, o PIB de uma determinada região autônoma, o PIB de um município, por exemplo, você pode ter. Então, ou seja, o PIB é calculado dentro de alguns limites geográficos. Então, quando um cidadão canadense trabalha temporariamente nos Estados Unidos, sua produção faz parte do PIB dos Estados Unidos. Quando o cidadão norte-americano é dono de uma fábrica no Haiti, a produção de sua fábrica não faz parte do PIB dos Estados Unidos, mas sim do Haiti. Assim, os itens criados serão incluídos no PIB de um país se forem produzidos internamente, independentemente da nacionalidade do produtor. Quando a gente fala de nacionalidade, aí a gente está falando de outro cálculo que é o chamado Produto Nacional Bruto, que é aquele que vê a nacionalidade. Mas o mais tradicional em termos de medição de riqueza é você calcular a riqueza do ponto de vista do produto interno bruto, ou seja, aquilo que é produzido geograficamente dentro daquele determinado país ou dentro daquele limite geográfico estabelecido. Em um dado período, o PIB mede o valor da produção que tem lugar em um intervalo de tempo específico. Geralmente, esse intervalo costuma ser de um ano ou um trimestre. Então, aqui nós temos também muito a divulgação, por exemplo, do PIB trimestral. Então, PIB anual e PIBs trimestrais. O PIB mede o fluxo de renda e despesa durante esse intervalo. Quando o governo divulga o PIB de um trimestre, geralmente o apresenta a uma taxa anual ou anualizado.
Isso significa que o valor relatado do PIB é o montante de renda e despesa durante o trimestre multiplicado por 4. O governo usa essa convenção para facilitar a comparação entre os valores trimestrais e anuais do PIB. Além disso, quando o governo divulga o PIB trimestral, apresenta os dados depois de ter sido modificados por um procedimento estatístico chamado ajustamento sazonal. Os dados não ajustados normalmente mostram com clareza que a economia produz mais bens e serviços em algumas épocas do ano que em outras. Então, como você pode imaginar, dezembro, né, que tem, por exemplo, o Natal, que é a principal data comercial, né, em termos de consumo de bens, compras de fim de ano, é um dos pontos mais altos. Então, esse ajustamento sazonal vai revelar, portanto, os dados não ajustados, eles vão mostrar com clareza que a economia produz bens e serviços em algumas épocas do ano e não em outras, mas isso precisa ser ajustado. Então, quando monitoram as condições da economia, economistas e legisladores frequentemente preferem olhar além dessas variações sazonais. Assim, os estatísticos do governo ajustam os dados trimestrais de maneira a excluir esse ciclo sazonal. Ou seja, a ideia muitas vezes é ver o PIB anual. Então, ainda que o PIB possa fazer movimentos para cima e para baixo ao longo dos trimestres, a ideia é ver o comportamento ao longo do ano. Os dados sobre o PIB divulgados nos noticiários são sempre ajustados sazonalmente. Vamos agora repetir a definição. Então, produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período. Essa definição enfoca o PIB como gastos totais na economia. Mas não se esqueça que cada dólar gasto pelo comprador de um bem ou serviço se torna $1 para a renda do vendedor desse bem ou serviço. Portanto, além de aplicar essa definição, o governo também acrescenta a renda total na economia. As duas formas de calcular o PIB, portanto, fornecem quase a mesma resposta. Então, por que quase? Embora as duas medidas devam ser precisamente as mesmas, as fontes de dados não são perfeitas. Então, a diferença entre esses dois cálculos do PIB se chama, portanto, discrepância estatística e precisa ser considerado. Então, normalmente o PIB também, você sempre tem uma conta lá de erros, possíveis erros que você pode ter por conta de dificuldades da mensuração estatística. Imagine uma economia gigantesca, complexidade que deve ser você chegar a este cálculo. Então deve estar claro que o PIB é uma medida sofisticada do valor da atividade econômica. Nos cursos avançados de macroeconomia, você aprenderá mais sobre as sutilezas que surgem durante seu cálculo. Mas é possível perceber que cada expressão dessa definição está repleta de significados, ok? Pois bem, próximo tópico agora que também é fundamental